Então vamos lá, né, galera? Começando aqui mais uma live do Viver de Pousada, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Natália e eu ajudo pousadeiros a terem uma pousada lucrativa. E essa live aqui, gente, ela é mais um episódio do Pousada Sem Crise. Ou pousada à prova de crise também, né? Já que está todo mundo aí pela crise, aí a gente não pode deixar a crise abalar a nossa pousada. E a minha ideia de trazer essa live aqui, ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube, vocês saberem como que vocês fazem para ter uma pousada lucrativa, mesmo com todos os problemas que o coronavírus está trazendo para vocês e tudo que a gente está tendo que fazer para se adaptar, para receber os hóspedes nesse momento. E a ideia, tá, gente? Não esqueçam, tá? Que essa live fica gravada só 24 horas. E hoje eu vou dividir um pouquinho da experiência com vocês, que esse final de semana, como eu tô aqui na Itália, último final de semana por aqui, eu falei, vou aproveitar para conhecer o que está acontecendo por aqui, né? Afinal, a gente estou aqui numa das regiões que foi mais afetada pela pandemia, né? Na região da Lombardia. Falei, vou aproveitar e vou tentar conhecer uma pousada aqui, conhecer um bed and breakfast. Confesso que já era para eu ter feito isso antes, mas uma das coisas que aconteceu aqui foi que as coisas estão muito caras, ou seja, nenhuma pousada aqui baixou o preço, não. Muito pelo contrário, elas aumentaram. E com o euro a 6,4 não está fácil para ninguém, mas mesmo assim, no final de semana, eu escolhi uma pousada muito bacana para ficar lá no Lago de Garda e fui também pensando em trazer um pouco dessa experiência para vocês, para que a gente possa aprender com quem já está funcionando há um pouco mais de tempo, com quem passou por uma situação tão ruim quanto aí no Brasil, se bobear até pior, porque foi bem no começo, quando ninguém sabia o que fazer, e foi muito interessante. Eu compartilhei isso nos stories e muita gente ficou interessada. Eu nunca recebi tanto comentário nos meus stories, tantas perguntas. A galera realmente gostou e quis saber o que estava rolando. Eu falei, bom, vou trazer esse assunto para uma live, porque eu vou contar que eu aprendi algumas coisas, assim, bem interessantes, principalmente com relação ao recebimento dos hóspedes com todos esses protocolos e cuidados e atenção que a gente está tendo. E eu vi que aí no Brasil a galera tá meio que entrando, né, em pânico, porque o pessoal não tá ajudando, né, muitas vezes. Os hóspedes estão mais atrapalhando, às vezes, do que ajudando nesse momento tão complicado para todo mundo. Então, eu acho que muitos de vocês já se perguntaram aí como que é que faz, então, para ter sucesso na pousada, ter uma pousada lucrativa com tantos protocolos a seguir. E eu vou trazer um pouquinho sobre de como vocês podem dominar essa arte de ter todos os protocolos na sua pousada e, ao mesmo tempo, ter lucro em apenas 2 passos bem básicos, que foram coisas que eu aprendi aqui nesse final de semana e eu resolvi já compartilhar com vocês rapidinho aqui, tá? Então, eu acho que a ideia dessa live aqui também é para dar um pouco de esperança para você que está aí meio descrente com tudo, né? Eu sei que a maioria das pessoas realmente não está ajudando muito nesse momento, tem muito pousadeiro bem preocupado com o que vai ser, com o que vai ser do futuro do turismo e com o que a gente vai enfrentar aí pelos próximos meses. Então, essa live aqui também veio para colocar todo mundo aqui, para a gente pegar alguns bons exemplos e tentar aplicar aí nas nossas pousadas, para que a gente descubra. Mas antes disso, gente, eu já falei aqui um tempão, mas não esquece que essa live fica disponível só por 24 horas, então aproveita para marcar aqui no aviãozinho, compartilhar com algum amigo seu pousadeiro, que também precisa escutar essa aula, que também precisa de uma motivação aí para começar essa nova fase que está todo mundo, no mundo inteiro passando, tá? No turismo. Não é uma exclusividade só do Brasil, da Itália, no mundo inteiro está passando por isso. Então, clica aqui, tá? E essa ação, você ajudar um amigo, pode ajudar a salvar outra pousada, outro pequeno negócio aí no Brasil. E quando a gente se ajuda, a gente ajuda todo mundo, combinado? E lembrando que amanhã, nesse mesmo horário, essa live sai do ar, e aí só na semana que vem ela vai para o YouTube. Então, aproveite, se você não puder assistir tudo aí, assiste o replay, porque senão só na semana que vem os melhores momentos vão lá para o YouTube, combinado? Bom, talvez você esteja aí se perguntando, né? Como que eu faço para fazer os hóspedes respeitarem esses benditos protocolos, todas essas coisas que a gente tem que fazer? Mas isso só vai acontecer a partir de 2 atitudes que vocês, pousadeiros, têm que começar a tomar a partir de agora.
E eu vim mostrar o porquê que é possível essas atitudes fazerem os hóspedes respeitarem os protocolos, porque quando eu estava hospedada nessa bed and breakfast que eu fiquei aqui no final de semana, lá no Lago de Garda, eu notei duas atitudes muito fortes por meio dos próprios administradores, que no caso eram os proprietários. Então eu conversei lá com a senhora proprietária que trabalha com a filha dela na pousada, uma pequena bed and breakfast de 4 quartos. Para quem não sabe, uma bed and breakfast é a mesma coisa que uma pousada, tá? Então, geralmente é uma casa com as suítes e você tem o café da manhã incluído, igualzinho é uma pousada aí no Brasil. E aí eu notei que estava tendo muito respeito pelos protocolos e pelas regras, e todo mundo estava, sim, respeitando o que deveria ser feito. E aí, no final, eu fui conversar com elas para entender como é que tinha sido passar por todo esse tempo da pandemia, com as pousadas fechadas, com a pousada fechada e tudo mais. E ali, pelo comportamento delas também, né, observando ali como que funcionavam as coisas, eu percebi que é possível, sim. E mesmo você estando desanimado com isso que está acontecendo aí, que o pessoal está me comentando, que tem muito hóspede, até já comentaram aqui na live que eu vi, os hóspedes não estão respeitando as regras e muitas vezes causando transtorno. Outros pousadeiros estão assim cansados de tantos protocolos, não saber qual protocolo tomar, qual que fazer, não tem noção do que fazer exatamente. No final também, porque cada região do Brasil, né, gente, não podemos esquecer que o Brasil é maior que a Europa, né, todos os países da Europa juntos, se bobear. Então, cada estado no final está tendo um protocolo, eu converso direto com o pessoal, eu sei que na Bahia está de um jeito, no Piauí está de outro, no Sul está de outro, em cada estado está funcionando de uma maneira. Então, vocês muitas vezes estão aí confusos, sem saber o que vocês aplicam e realmente colocam na pousada de vocês. Também tem muita confusão nessas informações, ou seja, muita coisa que não é verdade, tem muito oportunismo no mercado, tem um monte de empresa que nunca mexeu com higienização, sanitização, e está aí vendendo coisas que não tem, né, que não tem a mínima necessidade. Então tem muita confusão aí no meio desse negócio também. Também tem o que o pessoal está fazendo muitas vezes, investindo em muitas coisas ali que talvez não sejam tão necessárias. Então, muita gente gastando dinheiro, às vezes, à toa. E com muitos de vocês acontecendo também a questão do faturamento está caindo por causa da restrição dos 50% de ocupação máxima, né, gente? Que é uma das coisas que está muito preocupando para vocês. E aí vocês, ao invés de ficarem nessa situação que seria comemorando de estar voltando, vocês estão ficando mais estressados e mais preocupados com o que vem por aí. Como que vai ser isso daqui nos próximos meses? Será que a gente vai sempre viver nessa loucura de protocolos e hóspedes que não respeitam, e medo e tensão de, poxa, minha pousada, meu hotel está sendo responsável por trazer o coronavírus para a cidade, entendeu? A ideia, e ainda por cima, né, vocês ficarem com essa tensão toda, gastando mais do que deve e operando sem lucro, que acho que é o maior pesadelo de todo pousadeiro por aí. E a quantidade de pessoas que está pensando em desistir do negócio, assim, realmente cresceu demais. O que eu tenho recebido de propostas de pousadeiros, você não quer anunciar minha pousada? Eu estou vendendo a minha pousada, eu estou arrendando a minha pousada, mas não arrendando porque decidiu arrendar porque está com uma outra ideia. Não, está arrendando porque não quer mais continuar mesmo, que está preocupado, quer jogar para frente. E também vocês não estão aguentando muito mais essa questão do protocolo, que vocês tiveram que mudar um monte de coisa, a questão de sair o buffet e ter que ir o café para a mesa. Tem várias pousadas que não estão se adaptando com o cardápio virtual, os hóspedes não respondem, ou então o hóspede pede uma coisa, quando vai para a mesa ele pede outra, desperdiça aquilo mesmo. Então as pessoas, vocês estão com muitas coisas assim preocupantes para vocês, até às vezes virar babá dos seus hóspedes que não usam máscara ou que não fazem o que realmente precisa ser feito para respeitar os outros. E ainda por cima tem que aguentar os funcionários reclamando, com medo, funcionário que não, às vezes não vem, funcionário que está falando, tá demorando demais para fazer as coisas por excesso de cuidado, e não excesso de informação, excesso de cuidado. Então, está sendo um caos geral para muitos de vocês. E eu sei que vários de vocês aí sentiram o que eu estou comentando, né? Já sentiram tudo isso que eu falei por aqui. E o que eu acho, gente, no final, é que
isso no final acaba sendo um exagero, né? Um exagero de coisas para a gente suportar. Mas fica calmo que não é só com você que acontece isso, não, tá? Com muita gente acontece isso também. E eu sei que muitos de vocês acham que não tem jeito, que o vírus vai ficar aí por muito tempo, que a gente vai ter cada vez mais protocolos e vai ter cada vez mais custos e que talvez a gente entre num novo lockdown. Mas a mensagem principal aqui de hoje que eu quero passar é de esperança. E sim, gente, esperança. Não é que eu estou vivo no mundo cor-de-rosa, não, muito pelo contrário. Com base no que eu estou observando aqui, né, eu estou aqui já há 2 meses, eu cheguei na Itália logo depois que começaram a liberar um pouco as coisas por aqui, já era verão, então as pessoas estavam já viajando um pouco, já estava liberada a viagem, tem sim um aumento, né, leve nos casos, mas existe um aumento, porém essa questão da pandemia já está um pouco mais controlada, tá? E mesmo aqui tendo sido uma das regiões mais atingidas na Itália, eu estou aqui na região da Lombardia, que todo mundo deve saber, foi aonde começou o surto aqui na Europa, e até por isso que a minha viagem lá em março, que era para vir aqui em março, foi cancelada e eu acabei ficando presa 5 meses lá no Marrocos, né? Mas quem me conhece aqui já faz mais tempo sabe dessa história muito doida. Mas, assim, o que eu queria deixar de esperança aqui também com essa live para vocês foi que muitas coisas me surpreenderam para o lado bom aqui. Então, a primeira delas foi que o turismo, sim, assim, quem acompanhou meus stories aí no final de semana viu a quantidade de pessoas que tinha na rua, lá no Lago de Garda, na cidade que eu estava. Isso que eu estava em uma das muitas cidades turísticas ali do lago e estava super bombado. A pousada que eu estava lotada. Quase todas as pousadas estavam lotadas, os restaurantes estavam sempre cheios, tinha muita gente andando na rua, e assim, eu fiquei bem surpresa, principalmente porque muito turismo local. Então, claro, tinha muito italiano, mas também tinha muito suíço, porque a Suíça está aqui pertinho, estava lá pertinho, muito alemão, porque a Alemanha está ali pertinho também. Então, teve uma grande demanda do turismo local, tão intenso, que era uma das coisas que a gente já tinha previsto, e não só eu, como várias pessoas que mexem com turismo aí no Brasil, comentaram disso mesmo, que agora vai ser a época da galera nova, né? A galera nova a galera local que está viajando para aí dentro do Brasil, e que aconteceu a mesma coisa aqui na Itália. Outra coisa que eu notei, que também era uma das coisas que eu previa que fosse acontecer, mas eu não previa que fosse tanto assim, foi a alta dos preços, ou seja, todo mundo aumentou os preços, as pousadas não baixaram os preços, muito pelo contrário, pelo que eu conversei lá, houve um aumento até para justificar o aumento na diária, né, nos custos que as pessoas estão tendo devido a tudo isso que aconteceu com a pandemia. Então, tudo isso foi repassado, sim. Inclusive, eu vi vários lugares cobrando, não taxa Covid, mas vi algumas taxas a mais sendo cobradas, sim. Outra coisa que me surpreendeu muito foi que eu falei, não, bom, já como eu estou indo para uns lugares mais atingidos, o pessoal mais certinho, os protocolos vão ser super rígidos. Não, gente, o que eu vi foi uma coisa bem simplificada mesmo, assim, em comparação com o que está acontecendo no Brasil, os protocolos são bem mais simples, tá? Então tem menos pontos a serem levados, mas tem mais informação e mais fiscalização, uma coisa que no Brasil não está tendo. E aqui, né, ou nesse local que eu tive, aqui perto de onde eu estou agora, que eu estou aqui, eu voltei a Milão desde domingo, então lá eu notei que estava tendo uma fiscalização intensa, bem pesada, não só nos restaurantes, mas também na pousada, segundo eu conversei lá com os proprietários desse bed and breakfast que eu fiquei. E, gente, a intenção, tá, de maneira alguma, é comparar Itália e Brasil. Eu sei que ambos têm diferenças culturais e diferenças de tudo, tá? Assim, a gente bem sabe que cada país tem as suas próprias maneiras culturais de lidar com as coisas. A gente sabe um pouco do jeito brasileiro de tratar com as coisas, assim, vamos dizer assim, na Itália, o italiano também é visto um pouco, né, com essa maneira de muita burocracia e tudo mais, mas a ideia não é fazer comparativos, tá? Aqui não. O que eu quero realmente trazer é a parte, né, que eu acho que dá para a gente aplicar dessa experiência dentro aí da sua pousada aí no Brasil, que foram 2 pontos primordiais que eu notei entre
entre né, a pousada e os hóspedes e também com os funcionários para a questão da obediência dos protocolos. E a primeira delas, desses dois passos que eu vou tratar aqui com vocês hoje, a primeira delas foi a questão da comunicação, muito clara e objetiva do que está sendo feito, e a segunda é a conscientização com empatia. Então, não é uma imposição de regras, é uma conscientização com empatia. E agora a gente vai falar um pouco mais a fundo para que você possa aplicar isso agora, a partir de agora, aí no seu negócio, tá? Eu conversei muito com o pessoal da pousada lá que eu estava, né, com a Roberta e com a filha dela, que agora me fugiu o nome, mas a Roberta foi com quem mais eu conversei, que é a mãe, né, a mãe vamos dizer assim, a proprietária master ali, né? Então, quem está mais envolvida nos protocolos mesmo era realmente ela. E o que ela comentou comigo, né? Ela falou assim que uma das coisas primordiais foi que teve sempre muita interação entre todos os business ali, porque do mesmo jeito que tem as pequenas bed and breakfasts, tem os grandes hotéis, os hotéis na beira do lago, aqueles hotéis meio tipo resort, então tem tudo isso por lá. Então isso teve muita adaptação do que era do pequeno e do que era do grande, tá bom? Então, muitas das coisas que foram aplicadas para os grandes hotéis, eles aplicaram de uma diferente maneira ali para as pousadas deles. Então, por exemplo, por ser uma pousada com apenas 6 quartos, ela falou: eu consigo ter não preciso ficar marcando horário para o meu hóspede vir tomar café da manhã. Eles já vêm num horário, né, meio estipulado ali. Ela não dava o cardápio, por exemplo, ela só perguntava. Num dia antes, ela perguntou: qual é a sua preferência de vocês? É um café da manhã mais doce ou mais salgado? Foi só essa a pergunta. Então, não teve, né, vamos dizer assim, um pedido específico, e nem por isso o café da manhã deles foi ruim. Então, você vê, e ela mesma comentou, ela falou: a gente não colocou o cardápio porque não tinha como, né? É só ela e a filha ali tratando, né, da questão da pousada, elas mesmas trabalham ali dentro, então fica uma coisa meio mais, vamos dar um jeito para ver como que tudo funciona. Questão do check-in também, a check-in não teve nada de check-in online não, tá, gente? O check-in chegou, apresenta o documento, ela deu entrada com tudo ali, não tive que assinar nada, mas foi tudo ali colocado ali na planilha dela, ou no sistema, não sei no que ela mexia ali, mas pelo que eu entendi, era uma planilha, não era nenhum sistema, um negócio bem rudimentar mesmo. Então, eles foram adaptando à realidade, né, do que tinha. Mas foi o que ela comentou comigo. Ela falou assim, né? Ela né, não deu horário para a gente tomar café. Ela comentou o horário do café é das 8 às 10 da manhã. Porém, ela falou assim: olha, se tiver muito cheio, vocês puderem esperar um pouco, sem problema algum. Só que no horário que a gente chegou, já não tinha só mais uma mesa, estava distante, apesar do espaço não ser grande, ela não tinha nem como afastar as mesas, 1,5 metro ali que seria. Então, ela contou com o bom senso, porque ela sentou e conversou com a gente desde a hora que a gente chegou, deixou tudo, né, muito claro. Aqui o pessoal aqui comentando, o pessoal desce 10 minutos antes do café. Então, aí está faltando um pouco de comunicação com esse hóspede, essa comunicação mais empática, para passar o lado da pousada. Então, você entender realmente o que o seu hóspede, o que o seu hóspede pode, como é que eu posso dizer isso? Como que o seu hóspede pode se sensibilizar pela sua situação? Deu para entender um pouco disso, gente? Eu sei que às vezes a gente fica nessa, ai, não, não, o hóspede não respeita a regra, tal. Só que às vezes a gente já falou disso aqui na semana passada, na questão do feriado. A regra tá lá, tá, mas falta uma empatia sobre a regra. Até a maneira como a gente coloca a regra, muitas vezes, induz a pessoa a querer burlar aquilo. Então, falta um pouco daquela maneira de você passar aquilo para o seu hóspede, entendeu? Um cuidado de você falar, explicar o porquê que você está pedindo o cardápio um dia antes. Olha, se você não me passar o cardápio um dia antes, olha lá, ó, mesmo você avisando, mas vamos lá, Lele Manso, depende muito de como você avisa. Esse é o ponto que eu estou querendo chegar. Eu sei que a gente avisa, eu sei que a gente comunica, mas falta um pouco eu acho que falta essa conexão com o hóspede.
tá? Empatia, e o pessoal da Pousada Pau Brasil pegou bem a ideia. Empatia por parte do hóspede falta, mas se a gente só vai conseguir essa empatia se a gente demonstrar essa empatia. Não tem aquela, né? A gentileza gera gentileza, empatia gera empatia. Então, é muito de como a gente passa para o hóspede isso. Quando a gente vai passar, por exemplo, olha, se você, eu estou te passando aqui o cardápio online, é porque com a questão do Covid, a gente está tendo que ter mais tempo de preparo, mais demora para separar as coisas e para realmente manter a qualidade do que a gente está oferecendo para vocês. Então, você poderia nos ajudar com isso? Entendeu? E se o hóspede não aceitar, não ajudar, você pode falar assim, ó, quando ele chegar, ó, desculpa, você vai ter que esperar. Entendeu? Como coisas que eu vi isso acontecer, por exemplo, no domingo. No domingo eu vi também, até o comentário, né, do que aconteceu lá na pousada, no domingo, quando eu estava saindo, nesse dia a gente optou por não tomar café da manhã. Aliás, uma das coisas que eu notei lá também era o opcional do café da manhã, você poderia tomar o café da manhã ou não. Como a gente já tinha planos para o domingo, a gente optou por não tomar o café da manhã no segundo dia. E então, eu vi um pessoal chegar num horário que estava meio movimentado ali, e ela comentou, olha, dá para vocês esperarem uns 10 minutinhos? E tudo bem, entendeu? Então foi assim, é uma maneira de você conversar, maneira de você passar isso para o hóspede que vai trazer esse resultado. Então a gente precisa deixar um pouco de ser tão, às vezes a gente é muito rígido com a gente mesmo, rígido com os próprios protocolos e rígido como a gente faz as coisas, entende? Então a gente precisa ter um pouco mais de jogo de cintura para trazer isso para dentro aí da nossa pousada e conseguir a simpatia dos hóspedes. Então, gente, assim, isso não é assim, não é só nesse exemplo que eu peguei, não, tá, gente? Olha lá, aqui, ó, tem a Pousada Pícola. Estamos trabalhando numa boa, todos os hóspedes estão sendo super compreensivos. Então, ó, um exemplo da Pousada Pícola aqui na nossa live. Temos também outros exemplos. Tem da minha aluna, da Márcia, que também comentou, até chegou a fazer uma live comigo sobre como estava sendo tranquilas as adaptações dos protocolos nesse pós-pandemia, mas principalmente porque ela estava usando muito bem da empatia e da boa comunicação antecipada com os hóspedes. Então, já desde a hora da reserva, ela já entrava em contato com o hóspede. Olha, então, seguinte, aqui você tem que usar máscara nos ambientes abertos, nos ambientes compartilhados, o café da manhã funciona assim, se qualquer um desses critérios for ruim para você como hóspede, então não venha. Tá? Mais uma vez, aquela coisa de você fechar as portas para quem não é o seu hóspede-alvo, isso também tem muito a ver com isso agora, é você fechar as portas para quem não quer compartilhar e não quer respeitar dessas regras. Então, gente, tudo isso vai acontecendo conforme vocês vão fazendo isso, tá? Fazendo o diálogo. Aqui, ó, a Sabrina também comentou, ó, tentou reduzir o número de mesas, mas infelizmente as pessoas terminam o café e ficam conversando. Então, realmente não é um clique, é diálogo, é bem por aí, gente. Não é uma coisa. A gente tem que entender que, por mais que para a gente seja muito diferente, para outras pessoas não está tão diferente assim, entendeu? Então a gente precisa, de alguma maneira, conscientizar os olhos. Isso, galera, isso já acontecia comigo lá atrás, antes dos protocolos de limpeza, higiene, quando eu tinha a questão dos pets, que a gente já comentou aqui em outras lives também, eu tinha uma política de pets, porque é o seguinte, muitas pessoas saíam e largavam o pet dentro do quarto, e aquilo dava maior dor de cabeça, a gente já falou sobre isso aqui em outros assuntos também, e aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a entrar mesmo no psicológico do hóspede. Então, o hóspede chegava com o pet, a primeira coisa que eu já falava era, olha, você tá chegando aqui com o seu pet, eu sei que você às vezes vai querer sair e vai querer deixar ele aqui, só que pensa nele, como que ele se sente. Você traz ele para um lugar estranho, num lugar que ele não está acostumado, com cheiros, com barulhos, com tudo, né, um ambiente totalmente estranho, e você deixa ele lá no quarto. É claro que ele vai sentir sua falta, ele vai chorar, e aí ele vai incomodar o hóspede do lado, tudo mais. Depois que eu implementei essa pequena mudança no discurso, que inclusive foi escrita dentro do protocolo também, mudou completamente, nunca mais ninguém deixou o pet dentro do quarto.
Então, gente, essa mudança de comunicação simples e cuidadosa, ela tem que acontecer se vocês querem ter mais respeito às regras aí na sua pousada. Isso vale para tudo, não vale só para suas regras de protocolo, tá bom? E é isso que as pousadas que têm sucesso hoje fazem. Elas têm uma comunicação muito clara com o seu hóspede e o seu hóspede-alvo, principalmente. E então, gente, o que você tem que pensar? Então, agora eu vou chegar já mais na parte do conteúdo. Essa adaptação, como que vocês têm que adaptar essa forma que vocês se comunicam com o seu hóspede? Primeiro é você entender o que o seu hóspede dá de importância, o que é importante para ele ali na comunicação. Por que ele optou ali pela sua pousada? Qual foi o ponto que fez ele escolher sua pousada? Será que é porque eu escutei muito isso aqui falar em várias lives aqui, sobre a questão de, agora, por exemplo, não basta você ser limpo, você tem que parecer limpo. Então, por isso que muitas vezes algumas coisas, alguns itens, como por exemplo, você colocar o tapete sanitizante, que é uma das coisas que aqui na Europa não existe, por mais que aquilo seja uma coisa mínima, entendeu? Porque ninguém vai lamber o chão, por exemplo, né, para pegar o coronavírus ou passar a mão no chão e lamber. Aquilo é uma coisa que traz uma segurança. Então, hoje em dia, às vezes é mais importante você parecer e além do que você ser. Então, você tem que tomar muito cuidado com seus protocolos, ao mesmo tempo que você tem que tomar muito cuidado com a maneira que eles aparecem. Isso também é comunicação. Isso também é colocar os avisos em todo lugar. Isso também é conversar com os seus colaboradores e torná-los conscientes de que eles estão fazendo um trabalho seguro. Então, não é neura. Vi muita gente reclamando de funcionário que está neurótico, que não sabe realmente o que fazer, que está com medo de pegar coronavírus no trabalho e tal. Mas, se vocês até, quem acompanhou meus stories aqui hoje, eu comentei também que viajar para um hotel e ficar num hotel que a grande maioria dos hotéis e pousadas estão sim cumprindo muito bem os protocolos, é mais seguro do que ir no supermercado muitas vezes. Então, gente, a gente tem que tirar um pouco dessa neura também que está rolando, para que se entenda que sim, está tendo uma higienização, está tendo mais cuidado por parte de todo mundo, mas você precisa entender como conscientizar o seu hóspede para que ele faça a parte dele, que muitas vezes a parte dele é uma das partes mais importantes. Então, gente, uma coisa que não vale para vocês agora é vocês quererem se estressar com o hóspede que não está cumprindo a regra. Porque quando você se estressa, você já vai errar essa maneira de comunicar com ele. Você já não vai conseguir passar para ele realmente o que você quer e ainda você corre o risco de receber uma avaliação ruim, falar que o atendimento não foi bom, todas aquelas coisas. Então, não se estresse com isso. Entenda que cada um desses deslizes que acontecem é um deslize que foi da sua comunicação. O que você pode melhorar, seja na sua comunicação antes do hóspede chegar, quanto na durante, quanto na depois, que isso pode melhorar essa presença desses hóspedes aí na sua pousada. Acho que também é uma hora muito boa para você colocar essa empatia no entorno, tá? Então, por exemplo, colocar ali, olha, a gente está cumprindo as regras, porque isso, caso não seja cumprida, a prefeitura pode fechar todos os negócios. Olha, a gente já passou por um período difícil, né? Vamos nos ajudar, ou está tendo fiscalização, como tem alguns estados que está tendo, mas vários não estão tendo também. Então, existem momentos, gente, esse momento agora é onde a comunicação está sendo mais crucial do que tudo. Então, você colocar essa comunicação de uma maneira bem cuidadosa com esse seu hóspede, e bem direcionada para o que realmente você quer, você vai conseguir fazer com que o hóspede não te traga tantos problemas e respeite esses protocolos e te ajude a ganhar boas avaliações, ter pessoas falando que o seu ambiente está seguro, que as pessoas estão respeitando, e isso é uma bola de neve, tá? Um dos motivos que eu escolhi ficar nessa pousada, por exemplo, foi porque eu vi várias avaliações comentando sobre o quanto estava tudo super impecável.
tá? Eu quis ir para uma pousada que tivesse muito bem avaliada, justamente para eu não ficar na neurose ali do que estava acontecendo. E aquilo eu notei por meio das avaliações. Então, se você correr atrás disso, você faz uma boa comunicação com o seu hóspede, como que foi o que aconteceu com a pousada. Eles entraram em contato, apesar dos protocolos estarem super tranquilos, eles comentaram da obrigatoriedade da máscara, eles comentaram da questão da limpeza do quarto, tá sendo feita todos os dias, do que eles estavam usando para aquilo. Então, essa comunicação, essa segurança gera uma hospedagem muito mais tranquila. E quem está viajando é isso que a pessoa quer. Gente, quando eu cheguei na pousada, eu comecei a ficar pensando, eu falei, gente, imagina eu viajar para um lugar e ter que ficar olhando se isso está limpo, se aquilo foi trocado, se sabe, entendeu? E quando no final aqui eu cheguei ali, tudo aquilo ali me deu uma sensação de segurança muito grande. Mesmo o frigobar abastecido, que foi uma das coisas que no começo da pandemia me perguntaram, não sei quem no Brasil, várias pousadas estão trabalhando com frigobar desabastecido, mesmo com o frigobar abastecido, eu não me senti insegura com aquela sensação, entendeu? Mesmo, né, com a questão de não ter medição de temperatura, por exemplo, na entrada, aquilo não me deixou numa situação, eu não me via numa situação de risco ali. Eu me via mais em risco na rua ou indo num restaurante do que na própria pousada. E isso teve muito a ver com essa recepção, com essa maneira que a pessoa estava ali, como ela foi simples, direta, as coisas foram rápidas, não teve higienização de mala, não teve tapete sanitizante, não teve nem pergunta se queria ou não queria arrumar o quarto todo dia. Foi arrumado como sempre estava sendo. E aí eu até perguntei para a Fê, mas como é que vocês estão arrumando o quarto? Tem alguma mudança, tal? Ela falou, não, a gente já fazia uma higienização, e essa é uma coisa que muitas vezes a gente acha que não, mas a hotelaria, no geral, já trabalhava com uma limpeza muito boa nos quartos. A gente já tinha essa atenção. Claro que agora tem um pouco mais de atenção, só que está sendo até, na verdade, para a hotelaria, está sendo menos gritante do que para muitos outros setores. Então, acho que isso vale muito para a gente assim, entender também que a gente já trabalhava numa questão de sanitização, de higiene grande. Então, a gente agora só tem que fazer essas pequenas mudanças no protocolo e essa principal mudança, que é a mudança na comunicação. Então, gente, eu acho que assim, eu vou deixar aqui 3 passos só para finalizar para vocês, que eu acho que é o que é mais importante para vocês agora, nesse momento, pensarem e realmente fazerem na sua pousada para que esses protocolos sejam respeitados. Então, o primeiro deles é você definir os seus protocolos. Então, não adianta nada você querer falar de que você vai comunicar alguma coisa, sendo que você não definiu o protocolo de limpeza, protocolo de café da manhã, deixar tudo isso muito claro e escrito para que seja passado. Primeiro, né, passo 2, primeiro tem que ser passado para o funcionário, que é quem vai estar ali na linha de frente, quem vai estar no café da manhã, quem vai estar na limpeza dos quartos, passar esse treinamento desses protocolos de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais direta e conseguir treiná-los e conscientizá-los de que não é uma atividade de risco, tá, gente? O maior risco, no final, está na aglomeração de pessoas, e talvez é isso que vocês têm que focar nesse momento em tentar evitar aí na sua pousada. E por último e terceiro, que eu acho que é o ponto mais importante da questão da comunicação com vocês aí, é deixar muito claro quais são os protocolos para os seus hóspedes. Então, deixar isso divulgado, tá sempre divulgando isso nas suas redes sociais, mostrando o que está sendo feito, quais são as melhorias, o que aquilo está acarretando, treinamento dos seus colaboradores. Isso é muito bacana de você estar mostrando, tá passando essa sensação de segurança para eles. E, claro, a necessidade de colaboração de cada hóspede. Porque na hora de fechar cada uma das reservas, você não pede essa contribuição para o hóspede. Por que você não coloca lá para ele e fala, olha, eu quero saber aqui da sua necessidade mesmo. Você não acha que você está comprometido a ajudar a pousada a manter esse padrão? Então, se você não está, fazer igual a Maestra, igual a minha aluna, você não está comprometido, então, tchau, amigo, não quero mais você por aqui, não quero isso, eu não quero esse tipo de hóspede, a mesma coisa. O seu hóspede-alvo agora, ele também está entrando nessa questão
questão dos protocolos. Você tem que procurar esse hóspede que vai respeitar as regras. Eu acho que hóspede que desrespeita as regras ninguém quer, né, gente? Seja regra de, né, de protocolo pós-corona, ou seja, suas regras antecedentes a toda essa confusão que a gente está vivendo. Então, eu acho que é isso que vocês têm que fazer nesse momento e focar nessa comunicação, tá, gente? A gente fica muitas vezes achando que a gente comunicou bem o hóspede, quando na verdade a gente não está conseguindo comunicar, não. A gente está ali só passando, cuspindo regra, e cuspir regra, acho que quem é pai, eu não sou mãe, então quem é pai, quem é mãe, quem está aí pode me falar, quanto mais regra você fica cuspindo ali pro seu filho, ou mandando ele fazer uma coisa, menos ele faz, né? Com o hóspede é mais ou menos a mesma coisa. Então, por isso que tem que ter todo esse trabalho de conscientização, de conversar com ele, de mostrar o quanto aquilo impacta no seu trabalho, o quanto aquilo impacta na vida dos outros que estão ali, sabe? Então, acho que a gente também precisa aprender muito a melhorar a nossa maneira de comunicação, não só com os hóspedes, mas também com os sócios e com todas as pessoas que estão ali ao nosso redor. Quando a gente começa a ter simpatia, começa a ter mais um jogo de cintura para passar essas coisas, fica muito mais fácil a gente conseguir os resultados que a gente quer. Então, eu vou aproveitar aqui e vou para as perguntas ou para os comentários aqui. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, aproveita que a hora é agora. O pessoal aqui do YouTube só mandou boa tarde, pessoal. Vamos lá. A Pousada Areias comentou que as pessoas são difíceis de entender, mas com certeza temos que montar estratégias. Pois é, Pousada Areias, principalmente elas são difíceis de entender porque as pessoas são diferentes. E muitas vezes a gente trata com pessoas totalmente diferentes da gente. E se a gente quer tratar os outros igual a gente quer ser tratado, a gente nunca vai conseguir gerar essa conexão. Entendeu? Então, ela é muito legal a gente realmente ver qual que é a da pessoa, ver o que a gente pode fazer com elas, ver como é que a gente pode trazer essa realidade aqui para a nossa vida, tá? Ali, a Pousadaria até complementou. Avisos carinhosos, ótima ideia. Você realmente, gente, uma coisa que eu notei que faz muita diferença, inclusive eu fazia isso nas políticas lá da pousada, era realmente humanizar essas políticas. Não ficar aquela coisa, é proibido fumar no quarto. É proibido fazer, não sei, é proibido estender a toalha, não sei o quê. A pessoa não vai ler isso. Agora, se você fizer uma regra, né, uma coisa mais lúdica, uma coisa mais uma conversa, ou até a maneira que você apresenta aquelas regras para ele ali na hora que você vai pedir para ele dar uma lida, tudo isso faz toda a diferença no seu resultado na pousada. Então, vamos tentar, às vezes, ser um pouco menos sério, um pouco menos sisudo com o que a gente faz, que a gente tende a ter resultados muito melhores aí na nossa pousada, tá? Lá, brinde, depois para os que nos ajudaram com os mais protocolos, é uma ótima ideia também, olha, tá vendo? Ó, pessoal que ajudou ganha alguma coisa, né? Você dá um brinde para os hóspedes, né, mais bem comportados. No caso, lá no Terra Pátria, a gente tinha o cartão de fidelidade, né? Mas se o hóspede era mal comportado, ele não ganhava cartão fidelidade, não, tá? O cartão fidelidade era dado só para quem merecia. Então, é mais ou menos isso, tá, gente? Que a gente tem que fazer. Lá, o Instituto de Idiomas e Chalés comentou: comunicação assertiva é a melhor maneira de chegar a um bom atendimento. Exatamente, gente. O atendimento, ele não pode ser padronizado. Cada pessoa é de uma maneira diferente, como o pessoal da Pousada Areias falou mesmo. Cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa trabalha de uma maneira diferente, cada pessoa tem uma história diferente, mas quando a gente trata a pessoa ali com realmente do jeito que ela é, entendendo quem ela é, fica muito mais fácil a gente conseguir o resultado que a gente quer. Deixa eu ver aqui. A Pousada Pau Brasil, o Bu comentou que é tudo a forma como se comunica. A Karen Oziak também comentou que faz isso, avisa com gentileza os protocolos de segurança para ele, para o cliente. E é legal isso também, sabe, gente? Porque, assim, o protocolo de segurança não é uma coisa que é para pousada. É uma coisa que é para ele mesmo. Então, assim, você conscientizar de uma coisa que ele fazendo vai ser para um bem coletivo de todo mundo que está ali dentro da pousada, inclusive o dele, fica muito mais fácil de você fazer ele ajudar você nesse momento.
Ah lá, ó. Aqui a pousada Pau Brasil, o Bu também comentou ó, que serviu 2 finais de semana de café da manhã dessa forma de cardápio online com hora marcada. Os hóspedes chegavam na hora marcada, mas não se chateavam em ter que esperar um pouco. Correu tudo bem, porque eles entendem o que está acontecendo. Você explicou para ele o que está acontecendo. E quando você explica, fica muito mais fácil ele entender o seu lado. E essa mesma regra, viu, gente, vale também para os seus funcionários. Um monte de gente fica reclamando, poxa, o funcionário não entende e que não sei o quê, eu dou o EPI para usar, ele não usa, ou ele não vai fazer o negócio porque ele está com medo. Então, gente, é você se colocar no lugar do funcionário e realmente explicar para ele o porquê daquele jeito. Muitas vezes as pessoas não agem do jeito que você quer que elas agem porque elas não sabem por que elas têm que agir. E às vezes você tem que dar justificativa mesmo para a pessoa criar consciência. A gente tem que saber educar as pessoas também, faz parte do nosso trabalho isso, tá? Ah lá, pousada Pícola também manda tudo antes do hóspede fechar. A Drica perguntou: você acha que preparar o café e disponibilizar na mesa com o quarto marcado é necessário do cardápio? Drica, eu acho que cada pousada tem que fazer a sua maneira, entendeu? Como eu comentei, nessa pousada que eu fiquei, não tinha cardápio. Ela só perguntou: vocês preferem doce ou salgado? Então, o café da manhã tinha só coisa salgada, tinha fruta, mas tinha as coisas salgadas, não tinha bolo, não tinha nada doce. Mas no final ela perguntou se a gente queria alguma coisa, a gente não queria e estava tudo bom. Então, eu acho que assim, a questão do cardápio não é necessário. Eu acho que ainda mais se você colocar o cardápio para ele escolher antes, né? Se você colocar para ele escolher antes, então ele não pode ficar mudando de ideia depois. E acho que faz todo sentido isso, até você comentar a questão do desperdício. Acho que tudo isso faz muito sentido nessa hora, tá? A Sabrina comentou que aqui o pessoal desce tudo no mesmo horário, achando que não vai sobrar comida no final. Também, ó, lá, Sabrina, hora de comunicar isso pro hóspede. Falar, olha, gente, eu tô passando aqui, não fica tranquilo, sempre tem comida para todo mundo. Vem no seu horário marcado para ajudar a operação aqui da pousada, tá bom? A Sabrina comentou também. Fui tentar trabalhar o café por horário e a cada 2 quartos. Mas quem vem com amigos em quartos separados quer tomar café no mesmo horário. Então, Sabrina, talvez seja melhor você fazer as pessoas marcarem o horário. E aí você fala, ó, tá, o horário tá lotado. Uma vez, onde foi? Uma vez eu fiquei numa pousada, acho que foi em Jericoacoara, uns anos atrás. Tinha uma lousa, aí você tinha que marcar ali o horário que você queria. E tinha horário que lotava, porque a pousada era pequena, então não tinha como todo mundo tomar café ao mesmo tempo. E aí você tinha que marcar outro horário. Então talvez seja uma opção você comentar para eles que é isso aí, tá? Que você tem nesse momento. Ah lá, o pessoal comentou que em Búzios já está liberando para mais ocupação. Que legal, gente. É bom ver voltando, porque foi o que eu comentei, né? Agora é a hora de voltar mesmo, né, com cuidado e sem neura, porque né, ainda mais as pequenas pousadas, não são resorts que ficam 500 pessoas, que pode ter aglomeração e tal. Geralmente as pousadas, né, o pessoal que me segue aqui, geralmente no máximo 20 quartos, não é tanta gente assim, dá muito bem para conseguir segurar isso aí. O pessoal perguntou se vai ficar gravado. Vai sim, tá, gente? Vai ficar gravado 24 horas aqui no Instagram, depois vai para o YouTube na semana que vem. Um Testel Correia comentou: marcar horários para hóspede na piscina. Eu vi isso acontecer sim, tá? E eu acho sim importante. Por quê? Porque eu acho que assim, gente, se você olhar tudo quanto é conceito, pessoal falando dos protocolos, o grande problema não é a aglomeração. E a piscina, geralmente, é um lugar de aglomeração, é um lugar que todo mundo que está na pousada quer ficar. Então, eu acho que se você marcar horários, fica muito mais fácil de você conter essa aglomeração. Então, por exemplo, do quarto 1 ao quarto 2 está horário, do outro quarto, entendeu? Tentar fazer isso de uma maneira mais lógica, ou então criar uma questão de lotação da piscina, mas aí pode ser que a pessoa fique mais tempo, deixa a outra esperando. Então, eu acho que tem que ter horário sim, tá? Infelizmente, a piscina
tem que ter até para ter essa limpeza, né, da área comum, né. Recanto Siriema perguntou se vai para o YouTube. Vai para o YouTube semana que vem, tá? Mas até amanhã fica aqui no Instagram. Ô, Cris, não está conseguindo atender, que pena. A Pousada Pícola comentou aqui, ó, regra sem parecer regra, tudo com empatia, exatamente. O cardápio reduz o desperdício, exatamente, muito bem, pessoal da Pousada Pau Brasil. A Joyce Nogueira me perguntou como eu vejo a redução da ocupação para pousadas com menos de 10 quartos. Eu acho que tem que rolar muita comunicação, viu, gente? Principalmente com as prefeituras, tá? O que eu já vi em alguns lugares foi que não está tendo redução de ocupação para pousadas que têm menos quartos e comprovam que tem uma área que não tem tanta área de convivência, tá? Eu acho assim, eu não acho que a redução da ocupação seja a chave. Eu acho que se a gente está colocando horário para café da manhã, colocando, restringindo as pessoas ficarem na piscina, todo mundo no mesmo horário, tendo protocolo de segurança, eu não vejo por que ter essa redução na ocupação dos quartos, tá bom? Mas, assim, a gente tem que atender o que está sendo exigido por cada uma das suas cidades. Então, se a sua cidade só está te permitindo alugar 50%, então você só pode alugar 50%. Tem várias cidades que estão tendo essa fiscalização. Acho que foi Ubatuba, se eu não me engano, alguma aluna minha comentou que estava tendo essa fiscalização, o pessoal entrando e pedindo para ver lista de hóspedes, ocupação máxima, essas coisas. Então, assim, mas eu acho que ao mesmo tempo, se vocês, pequenas pousadas do seu destino, se juntarem e conseguirem apresentar para a prefeitura, talvez vocês consigam uma liberação um pouco maior dessa ocupação de quartos, principalmente para vocês pequenos, tá bom? Residencial Rosauros. Para pousadas à beira-mar, qual a expectativa? Expectativa de quê, pessoal? Não entendi a pergunta. A Lígia comentou que lá no Ceará tá quase tudo normal. Pois é, Lígia, isso que eu tô sabendo também. Eu espero realmente que não tenha um aumento nos casos aí e a gente possa todo mundo voltar ao normal por aí. Eu tô indo para aí pertinho logo mais. Tô voltando para Barra Grande. Deixa eu ver aqui no YouTube. A Tina. O Tino Ferreira, boa tarde. Numa pousada pequena, você acha viável servir café no quarto em diferentes horários? Tino, depende do que é viável para você. Quantos funcionários você tem? Você tem alguém ali para te ajudar? Você tem alguém ali para você tem alguém ali para fazer esse serviço de servir nos quartos, você tem as louças, você tem cesta ou bandeja, você tem lugar para servir no quarto. Então, a questão de ser viável depende muito mais de você do que da minha opinião, tá? Então, depende, dá uma olhada aí no que você tem, vê, testa, porque testando é a melhor maneira de ver se é viável ou não, tá bom? Mas eu vi várias pousadas funcionando desse jeito, entregando no horário que o hóspede pede, tá? Pessoal que comentou que o Batuba tá bombando, lotação máxima. Olha lá, gente. Então, vamos ver. Alguém já tem alguma resposta aí? Se foi bom, se foi ruim, esse feriado tá tão lotado? Confesso que estando longe, assim, fica difícil ver as notícias, eu não consigo entender o que é, o que não é. Complicado, né, gente? Leonardo Zamora pediu para eu mandar um beijo para a avó dele, para Marisa Zamora, da Pousadeira, em Jardim, Mato Grosso do Sul. Beijo aí para vocês, gente. Espero que seja tudo bem por aí, com as queimadas que estão rolando no Cerrado. Vamos ver aqui se o pessoal... Pessoal chamando aí, uso da praia, residencial Rosauros. Como é que tá a liberação? Depende de cada lugar, né, gente? Eu vi já, teve lugares que estavam proibida a circulação nas praias, mas as praias estavam bombando. Então, eu acho que isso também depende muito aí de cada região, tá? Acho que expectativa depende da região. Eu já vi várias regiões que estão com tudo liberado, pessoal usando a praia, não tendo controle muito, né, de quem tá e quem não tá. E isso rolou aqui na Europa também. Não sei se vocês chegaram a ver, quando estava no ápice da pandemia, eles chegaram a falar que ia ter umas áreas cercadas para as pessoas aqui na praia, e no final nada disso aconteceu, tá? Ficou tudo, né, liberado.
pessoal que perguntou, expectativa na beira-mar, aglomeração na praia, será? Depende, qual que é o seu destino aí? Qual que é o seu lugar aí? Onde você está localizado? Isso depende muito, tá, gente? Assim, eu confesso que em Barra Grande mesmo, é uma praia bem grande, e eu confesso que eu vi as fotos do 7 de setembro e eu achei até que meio aglomerado, sabe? Assim, pro normal da praia, assim, foi um pouco aglomerado, mas a aglomeração ao ar livre é um pouco difícil, né, lá? Impossível de fiscalizar, exatamente. O que a polícia vai fazer? Vai começar a mandar o pessoal embora e na hora vai ter uma aglomeração maior ainda para o povo sair da praia. Então, assim, o que eu tô vendo por aqui, tá, gente? Não tem regra de distanciamento, tá? Na praia, não fui na praia, eu fui só em lago aqui, mas funciona como se fosse uma praia. Não tem muita regra de distanciamento. Tem lá as cadeiras, guarda-sóis, numa distância, na mesma distância que tinha antes. O que eu tenho visto aqui, ambiente ao ar livre, tem bem menos restrições, tá? Então, o pessoal não usa máscara, tem menos neura. Onde eu vi uma situação que eu achei bem interessante, lá onde eu estava passando no final de semana, tinha uma feira, né, uma feirinha, tipo, né, com vários, né, fornecedores de várias coisas, uma feira rolando no centrinho lá, aberta ao ar livre. Na sexta e no sábado, estava liberado, então você passava ali, tinha polícia na entrada, né, que tinha, né, tipo, uma barreira que não deixava carro passar, então tinha polícia ali na entrada, e as polícias estavam ali só, então você passava sem máscara, eles de máscara, passava sem máscara tranquilamente. Aí no domingo, que foi o dia mais cheio, que tinha mais gente, quando a gente foi passar pela rua da feirinha, os policiais pararam. Não, tem que pôr a máscara. E aí, dentro da rua da feirinha, a gente notou que estava todo mundo de máscara, porque se subentendeu que, naquele momento, estava tendo uma aglomeração ali. Então, tinha muita gente passando, circulando, e aquilo precisava ser controlado de alguma maneira. Então, eu acho que faz um pouco de sentido, até porque tinha muita gente passando, mas assim, quando está aberto, né? É outra situação, né, gente? É diferente de uma situação de você estar fechado, num ambiente fechado, num elevador, num hotel super fechado, com ar-condicionado, você está ao ar livre. E aqui na Itália, assim, logo que liberaram, começaram a abrir os parques, nos parques nunca foi obrigatório você usar máscara. Porque tá ao ar livre, então, né, você já está naturalmente a uma distância das pessoas, não tem uma aglomeração nesses locais, até porque não está tendo shows, né? Deixa eu ver aqui, a Lumena e Rafa. Estou tendo dificuldades na precificação da minha pousada. Como posso trabalhar quanto a isso? Lumena, isso é uma precificação, eu sempre falo por aqui, tem vários vídeos meus no YouTube falando sobre isso. A precificação é um conjunto de várias coisas, tá? Se você quiser dar uma olhadinha nos vídeos que eu tenho no YouTube sobre isso, eu falo bastante do que é importante você ter dentro da sua diária, mas com mais detalhes mesmo, para realmente saber como precificar o valor da sua diária, entre para o DPR, o meu curso online, Diário da Pousada Rentável, que agora a gente está na turma 7, mas em breve vai ter uma turma 8. Inclusive, galera da turma 7, depois da live, às 4h30, a gente tem aula ao vivo, exclusiva aí para os alunos, tá? Mas a precificação, Lumena e Rafa, é uma coisa, é uma arte, tá? Então ela depende de tantos fatores que nem numa live de 1 hora eu ia conseguir explicar para você, tá? Então fica de olho aí nesses conteúdos que tem no meu YouTube sobre isso. A Residencial Rosauros comentou, tem 700 metros de praia onde está localizada. Em março, o policiamento retirou todos da praia. Pois é, tá vendo? Tem alguns locais que dá para fazer isso, outros locais já não dá. Em Barra Grande, acho que nem se fosse o contingente todo de policiais lá do Piauí conseguia tirar aquela quantidade de pessoas que estavam na praia no feriado passado. O pessoal lá na Bahia está comentando que as praias estão fechadas. Pois é, tá vendo? Então, gente, essa é uma outra regra, tá, gente? Que eu vou deixar aqui bem claro. É respeitar os protocolos. Como eu disse, cada estado, cada cidade tem os seus próprios protocolos. Então, assim, você tem que seguir os seus. Do mesmo jeito que os protocolos aqui da Itália são diferentes de Portugal, da Espanha, aí no Brasil é a mesma coisa, cada estado tem os seus protocolos. Então, adapte-se a esses protocolos.
Você que está com a praia fechada, comunica isso para os seus hóspedes. Isso também é importante na sua questão da comunicação. Porque senão o hóspede, de repente, vai para a sua cidade, ele acha que está aberto e vai fazer o quê dentro da pousada? Você tem atividade para isso? Então, evite problemas já comunicando o seu hóspede antes. O Residencial Rosauros comentou, a Pousada Areias comentou que as praias estão abertas, mas o Residencial Rosauros comentou: será preciso regulamentar a reserva de pousada à beira-mar. Se reservar e não for permitido ir à praia, o cancelamento não será aceito. Não entendi muito bem o que você quis dizer, tá, Residencial Rosauros? Deixa eu ver. Não entendi. Talvez seja questão de regularizar a parte da praia, para você estar na mar, você conseguir olhar. Mas, assim, eu acho que tem que tomar muito cuidado com tudo, tá? E realmente respeitar os protocolos. Se não está permitido, não está permitido. Bom, pessoal, a gente já está aqui terminando, tá? Eu tenho só mais 2 minutinhos aqui de live, já estourando aqui o tempo. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. Foi muito bom estar com vocês. Se tiverem mais alguma dúvida com relação, quiserem conversar mais um pouco sobre como foi essa experiência aqui, sobre todas essas mudanças que aconteceu, podem me mandar aí no direct, vamos conversar, comenta nos meus posts, eu estou sempre aqui para ajudar vocês no possível. Mas a mensagem principal, resumindo tudo aqui nessa live, antes do Instagram me cortar aqui, é o seguinte, gente, se eu puder resumir essa live em uma coisa só. Comunique-se com o seu hóspede de uma maneira que ele possa entender o seu lado como pousadeiro, tá? Então não fiquem achando que ele vai entender que ele é como você, entenda quem ele é, comunique-se com empatia, coloque-se no lugar do hóspede e tenha uma comunicação muito mais clara aí na sua pousada, conseguindo então o respeito aos protocolos e a sua tranquilidade como pousadeiro nesses dias tão difíceis. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês e semana que vem eu volto aqui para falar que horário vai ser minhas lives agora, a gente vai mudar os horários por aqui, mas eu quero ver todos vocês comigo, mesmo nessa mudança de horários, mesmo todas as mudanças que vão rolar a partir da semana que vem. Me cortou aqui o Instagram, não deixou nem me dar 30 segundos ali para eu terminar a minha live, mas a galera que está aqui no YouTube, muito obrigada pela presença. E eu vejo vocês na próxima live. Tchau, tchau.